irmão, graça e paz, que Deus em Cristo Jesus venha abençoar grandiosamente a tua vida. A palavra do Senhor em Romanos 6 e o versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Queridos, nós estamos diante de um texto que vai nos falar sobre a morte eterna, vai nos falar sobre o salário do pecado, vai nos falar sobre a vida em Cristo, a vida eterna. E diante deste texto, Deus me faz lembrar de Gênesis, quando aquela serpente, ela engana a Eva. Mas vamos ver na palavra do Senhor. Gênesis 3 diz assim: ora, a serpente era o mais astuto dos animais do campo que o Senhor tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus te disse, não comerá de todas as árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto de todas as árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem os tocareis, para que não morras. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Veja só que nós estamos falando sobre o salário do pecado é a morte. Quando Deus fez Adão, ele viu que não era bom Adão estar só, ele fez Adão agora cair em um profundo sono. Adão cai em um profundo sono e o que acontece? Deus tira do lado dele, da costela, um pedaço de carne e faz uma linda mulher e coloca do lado dele para eles serem felizes ali naquele jardim. Só que a Bíblia, como acabamos de ler, vai nos dizer que acontece o quê? A queda do homem e da mulher, porque a serpente usada pelo adversário, ela vai induzir a mulher a errar, a pecar, a sair da presença de Deus. E o pecado é errar o alvo. Deus tinha dado um alvo para eles e agora a serpente faz que eles erram o alvo. A serpente agora começa a dizer: olha, não é nada disso. Porque certamente se vocês comerem desta árvore, vocês vão ser semelhante a Deus. Vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês vão ser semelhante a Ele. Ele não quer isso, Ele não quer que vocês sejam semelhante a Ele. Veja só o argumento do adversário. E eu quero dizer uma coisa para você. O adversário vai sempre ter um argumento para fazer você cair em pecado. O adversário vai ter sempre um argumento para tentar dar uma rasteira em você. O adversário vai ter sempre um argumento para tentar tirar de você a vida a qual Deus quer que você venha desfrutar. E que vida é essa que Deus quer que você venha desfrutar, querido? Eu estou falando da vida, a vida eterna.
Porque após nós descermos a sepultura, não acabou essa vida. É aí que começa a vida. Ou você vai ter vida eterna com Cristo, ou eu e você vamos ter morte eterna para sempre, sofrimento eterno. Mas eu quero te dizer que a morte de Cristo lá na cruz é para que nós possamos ter vida eterna para todo sempre com Jesus. Então veja, a serpente faz com que a mulher entre em pecado. Até então não havia pecado no mundo. A serpente agora, com a sua lábia, faz que a mulher peca. A mulher pecando faz o homem pecar. O homem e a mulher agora em pecado, a primeira coisa que eles fazem é esconder de Deus. Ou seja, entre aspas, querido, tentar esconder daquele que tinha formado eles, daquele que tinha feito eles, daquele que conhece eles, porque ele é o Criador, e o Criador, ele conhece a criatura, ele conhece aquilo que ele criou, e Deus sabia de tudo. Agora, quando Deus, à tardezinha, vai no jardim para ver a sua criação, para ver a sua imagem e semelhança, quando procura pelo homem, aleluia, quando procura pela mulher, eles estão tentando se esconder do Senhor. O 9 vai dizer assim: mas chamou o Senhor Deus o homem e perguntou-lhe: onde estás? Deus chama o homem e pergunta: onde estás? Por que Deus perguntou: onde estás? Porque Deus já sabia que tinha algo diferente ali naquele jardim, e Deus pergunta: onde estás? E quantas das vezes quando nós falhamos com Deus, e quantas das vezes quando nós pecamos contra Deus, tentamos esconder do Senhor, porque olhamos para nós e falamos: pisei na bola com Deus, fiz algo que não é legal, pequei, saí da presença de Deus, e começamos então, entre aspas, a tentar nos esconder de Deus. Isso aconteceu lá no começo de tudo com Adão e Eva, e não é diferente conosco. Aleluia! E não é diferente conosco. O 10 vai dizer assim: respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Porque ele teve medo de Deus, porque Deus sempre conversava com ele, o olhar de Deus era de ternura, era de compaixão. Deus nunca ameaçou o homem no começo da história, não, Deus conversava com o homem, Deus tinha feito o homem à sua imagem e semelhança, não precisava o homem temer, ter medo de Deus, mas ele teve medo de Deus, sabe por quê? Porque ele saiu fora da presença de Deus, porque caiu em si que tinha errado, tinha pecado, tinha desobedecido a palavra de Deus, a ordem de Deus, o mandado de Deus. O 11 vai dizer: respondeu o homem: ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu e me escondi. Agora o homem, ele consegue enxergar que ele está nu, e agora ele diz: eu tenho que esconder de Deus a minha nudez, eu tenho que esconder de Deus. E o 11 vai dizer: Deus perguntou-lhe: mas quem te mostrou que estava nu? Quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que ordenei que não comeste? Está vendo aí? Fez uma infração, errou, saiu fora do propósito, não deu ouvido à voz de Deus. E eu quero te dizer uma coisa: o inimigo ainda trabalha da mesma maneira,
nos dias em que estamos vivendo. O inimigo ainda trabalha da mesma maneira para tentar, queridos, tirar você do foco, para tentar, queridos, roubar a tua salvação. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por causa daquele pecado, eles foram expulsos do jardim. Por causa daquele pecado, o homem teve que começar a trabalhar, a viver do seu suor. A mulher começou a dar à luz e sentir dores no parto por causa do pecado. Nós vamos ver aqui de novo no 23, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte eterna. Mas a Bíblia diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando a pessoa ela está no seu serviço, ela está trabalhando para o sustento da sua família, ela tem certeza que no final do mês, ou no começo do mês, ou na quinzena, ela vai receber um salário pelo seu trabalho, por aquilo que ela prestou para aquela empresa. O fato é que chega em tal dia, ela recebe aquele salário por estar trabalhando, produzindo naquela empresa. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. O pecado também tem o seu salário, mas o salário do pecado é a morte. Mas eu quero dizer que a Bíblia não diz que há um salário para a salvação, mas a Bíblia diz, mas o dom, olha que maravilha, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus Cristo já pagou todo o preço ali na cruz do Calvário para nos salvar. Jesus Cristo já pagou todo o preço para nos dar a liberdade. Jesus Cristo já morreu ali na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Não precisamos de pagar nada, apenas obedecer a palavra de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa antes de terminar esse vídeo. O inimigo, ele ainda anda como uma serpente, falando coisas doces, dizendo, olha, isso aí não tem importância, olha, o que o pastor falou não tem nada a ver, olha, esse é um novo tempo, uma nova era, olha, é tempos modernos, olha, isso aí não vai danificar a sua vida espiritual, não, de maneira alguma. Esse pastor é cafona, essa irmã aí está querendo ser santarrona demais, esta pessoa aí é fanática, é muito religiosa. O inimigo, ele vem com seus argumentos para tentar tirar você da presença de Deus, fazer você desviar do alvo. Mas eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você tem que estar em Cristo Jesus. Não andar segundo a carne, os desejos carnais, mas andar segundo o Espírito de Deus. Que Deus em Cristo Jesus venha abençoar fortemente a tua vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um joinha lá. Fui! Glória a Deus!